De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. Graças à Top Cultura Minas Gerais, o Brasil é cada vez mais cultura. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá! No programa de hoje vamos conversar com Denise Passos. O nosso assunto é bullying e o nosso programa começa agora. Olá! Nosso programa de hoje é sobre bullying. Vamos conversar com Denise Passos, psicopedagoga, que hoje atua em consultoria e é proprietária e psicopedagoga do Psicopedagógico Denber. Boa noite, Denise. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pela confiança e somar mais, no bem viver, trazer qualidade de vida e melhoria para as escolas em questão de orientação e para os pais, que são as famílias, que hoje buscam um direcionamento, uma orientação de como educar. Nós vamos conversar sobre um tema hoje muito intenso, tanto na área educacional quanto na área de trabalho, que é o bullying. Então vamos começar você falando assim pra gente o que é o bullying, em si. O bullying pode ser considerado uma ameaça que você pode direcionar uma pessoa, um indivíduo, uma criança ou um pai. Então, é um tema bem amplo de ser abordado. Então, hoje nós vamos exemplificar alguns casos que nós temos na vivência diária do nosso trabalho, em questão de apoiar quem está precisando de alguma ajuda, de alguma orientação. Então, também o propósito de uma escuta, que tem um fator muito importante em relação ao bullying. O bullying é uma palavra inglesa, Sim. Se a gente trouxesse para o português, nós estaríamos falando de uma agressão, isso, ou de um assédio. Sim, isso mesmo. Então, com isso, dependendo da situação, ou do agressor, ou do alvo, pode ser considerado bullying pela fragilidade emocional de quem faz e de quem recebe. Tanto faz de quem faz, tem que ter um olhar diferenciado, e quem também é o alvo. Porque quem faz pode estar passando pelos mesmos motivos, de agredir alguém, de querer conduzir aquela situação, de querer apresentar, de querer ter sucesso. E quem é o agredido pode se sentir o quê? Discriminado, incapaz, independente de qualquer área. Então, assim, quem comete o bullying, que é o autor, e quem faz, que é o alvo, então, assim, merece muito atenção. Tanto faz da equipe profissional médica e da equipe educacional. Então, pelo que você está falando, nós temos que intervir tanto no agressor, no Sim, que causa, claro, e quem recebe. Claro. Os dois são passíveis de intervenção. De intervenção, porque pode chegar a casos irreversíveis, que é o suicídio, Então, assim, ter muita atenção. Quando o pai recebe uma queixa ou o filho relata qualquer alteração de humor, em questão de não ir para a escola, ter uma aversão a ir para a escola, então tem que ter esse olhar atento. O que determina o bullying? A gente estava conversando um pouquinho antes do início do programa, eu estava te falando que no meu tempo de escola, apelido era uma coisa simples, e dependendo do apelido que a gente põe na pessoa hoje, já se torna característica como bullying, acho que está sendo agressivo. O que determina ser bullying mesmo, ou essa agressão, ou esse assédio? Não é um apelido só. Não é. O que leva a gente a pensar assim, eu estou sendo assediado, estou sendo agredido?
podemos entender de uma forma bem geral, em questão de ter um olhar bem amplo na questão da condição da informação. Quem está praticando bullying é uma criança que tem um direcionamento, uma repetição dessa informação, e quem está sendo alvo está tendo uma fragilidade emocional em receber essa notícia e não saber lidar, porque hoje o equilíbrio emocional conta muito. Em questão da aprendizagem, questão de buscar o nível do controle inibitório de todas as emoções, de toda a situação, que seja criança, que seja adolescente, que seja adulto, que seja idoso também, em questão das limitações, entender todo esse processo. Então, assim, o bullying é um tema bem amplo de ser conduzido e de ser orientado. Voltando só um pouquinho ainda no tema da escola, a gente tem o bullying entre crianças, tem o bullying que a gente chama de coletivo, de colégio, colegas de escola. Como é que uma criança vai ter a noção que ela está praticando o bullying? Então tem que ter um papel de um intermédio, que eu acho que é o pedagogo, ou a psicopedagogo da própria escola. Sim. Porque nós vamos trabalhar com crianças e ela não tem noção de que ela está praticando um bullying. Isso. Pode ser também o reforçador de um adulto. Dependendo da situação, o adulto pode ser um reforçador da criança entender aquilo como bullying. Por exemplo, a criança chega, riu de mim. Mas o que é rir? Tentar explicar, e a essência de entender todo esse processo é o diálogo. Então, assim, como a criança entende que é o bullying? De repente, o professor está nessa condição que ele tem que direcionar de quem está agindo e quem está sendo a vítima para apoiar essa situação. Então, assim, uma criança de 5 anos, eu sou mãe, então, assim, eu vivencio isso também. Então, nós somos o quê? Essas pessoas de dar suporte e escutar quem está ao nosso redor. Que está ao redor do quê? O ambiente escolar e o ambiente familiar, que é uma fase importante da formação da pessoa. Então, assim, se a criança chega, riu de mim, primeiro você vai explicar o que é rir. De repente ela estava feliz, achou alguma coisa engraçada, a partir daí você irá tomar as devidas orientações direcionadas, que seja procurar um profissional. Será que é isso mesmo? Será que é esse limite? É brincadeira? Até que ponto é brincadeira? Então, esse olhar diferenciado, o diálogo, a busca de informação é crucial para essa questão do bullying. Porque de repente pode ser uma brincadeira, mas de repente pode ser uma coisa assim irreversível na vida da criança, na vida da família e na vida escolar da criança. Então, assim, essa questão da aversão à escola traz muitos prejuízos para a vida da criança. O assunto está muito interessante, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo comercial. Voltamos em instantes. Não saia daí.